Então, estamos aqui começando e já temos você aqui ao vivo e a cores. A Luli, além de cineasta, é uma super blogueira, uma das primeiras, talvez a primeira blogueira dedicada ao cinema, né? Eu comecei a falar de cinema no YouTube desde o começo do meu canal, em 2011. Mas em 2013 foi quando eu resolvi focar exclusivamente em cinema e cultura. Então acho que eu sou, assim, uma das precursoras. Meu canal foi o primeiro canal feito por uma pessoa só e por uma mulher a falar de cinema. Muito bacana. A gente estava te dizendo que vamos falar do Gabinete da Doutora Caligari. E hoje a gente tem o concurso cultural Qual filme do expressionismo alemão que você gostaria que a gente tivesse no Petra Belas Artes Salacarte? A gente já tem Metrópolis, a gente já tem Aurora, a gente já tem o Gabinete do Dr. Caligari. E para a pessoa que fizer a sugestão mais inteligente, que nós vamos fazer um sorteio, a gente vai dar esse livro super bacana, que foi escrito pela esposa do Kurosawa, que trabalhou com ele durante praticamente toda a carreira dele. Então ela conta uma série de bastidores, faz reflexões sobre o cinema, é um livro não muito comum, que a gente vai hoje então premiar um de vocês. Mas vamos lá, passo a palavra para você primeiro e depois eu vou aí dando os comentários. Para quem não conhece, eu sou a Luli, do canal Luli de Verdade. Atualmente estou fazendo um podcast chamado Laboratório de Cinema, que é um podcast que tem um foco educativo. Então é quase como se fosse um curso de cinema. É 100% gratuito, a primeira temporada já está completa, disponível em todas as plataformas. E hoje eu revi o Gabinete do Dr. Caligari para a gente fazer a live. O expressionismo alemão sempre foi um movimento que eu sempre gostei muito, sempre me interessei muito. Inclusive fazendo a pesquisa, né, para relembrar alguns fatos, porque a nossa memória não é infalível. Eu fui pesquisar o meu vídeo que eu falei sobre expressionismo alemão em 2013, e eu acho que foi o primeiro vídeo sobre expressionismo alemão no YouTube brasileiro. Tem vários outros agora, mas o meu é bem antigão mesmo. Que bacana. O Gabinete do Caligari dá para dizer, de certa maneira, que inicia o expressionismo alemão, né? Isso, e ele está completando 100 anos esse ano. Exatamente, além de tudo tem isso, né? O filme foi lançado em 1920 e filmado no ano anterior. A Alemanha estava miserável, né? Muita pobreza, o orgulho completamente destruído, né? A Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e depois, além de tudo, houve o acordo, o Tratado de Versalhes, né? No qual a Alemanha foi literalmente humilhada, né? pelos vencedores da guerra, que exigiram uma série de indenizações. Então a economia da Alemanha ficou em destroços. Depois do Tratado de Versalhes, a Alemanha entrou na República de Weimar, onde a inflação estava muito, muito alta. Então, quando as pessoas recebiam o pagamento, elas iam correndo fazer suas compras de mês, porque no dia seguinte já podia não estar valendo nada. Então, tem uma foto muito marcante, assim, que acho que talvez as pessoas lembrem dos livros de história, que são as pessoas indo ao mercado com um carrinho de mão cheio de dinheiro. E essa era a inflação alucinada que estava rolando na República de Weimar. Por causa do Tratado de Versalhes, a Alemanha foi responsabilizada por todas as baixas, toda a destruição da Primeira Guerra Mundial. E foi crescendo um sentimento de revolta, de falta de espaço no seu lugar, assim, no alemão médio. Então, o expressionismo já existia, não existiu só na Alemanha, mas o expressionismo alemão ficou muito famoso pelo cinema. É verdade. Importante, agora ele tinha falando aqui de inflação de 32.000% ao ano. Enfim, aqui a gente está ainda no comecinho do pós-guerra, né? E a situação, o pior da situação realmente era o orgulho, né, destruído, e uma crise econômica, porque muitas indústrias, muitos homens tinham morrido, então você teve uma parada na indústria, portanto muita gente desempregada, muita gente ferida que voltou da guerra, né? A Alemanha foi obrigada a entregar um pedaço dela para a França, etc. E o expressionismo como forma de arte, ele na verdade já tinha começado antes da guerra, mas mais na poesia, um pouco na pintura. O expressionismo alemão que a gente fala aqui do cinema é que começa depois da guerra e que, de certa maneira, como movimento cinematográfico, ele é muito caracterizado mesmo na Alemanha, embora tenha influenciado o cinema do mundo depois, né? A gente pode ver influências do expressionismo alemão
em Cidadão Kane. Tem muitos cineastas que a gente admira hoje em dia e que às vezes as pessoas começam a gostar de cinema por causa desses cineastas e não fazem ideia de que eles têm inspiração em coisas centenárias, né, em obras centenárias. Como é o caso do Tim Burton, que eu acho que é uma grande porta de entrada para quem gosta de cinema, assim, começa a se interessar por causa das obras do Tim Burton e ele tem uma mega referência lá no expressionismo alemão. E é muito importante ressaltar também que quando a gente fala em expressionismo alemão, vem na nossa cabeça vários filmes em preto e branco. Mas o movimento usava muitas cores, ele era muita fantasia, um universo mais lúdico. Então, quando você vai pesquisar sobre expressionismo em outras formas de arte na internet, você vai encontrar vários quadros coloridos, umas coisas assim super vibrantes. Com certeza. Falando diretamente do filme, né, que eu acho que é importante, acho que muitas pessoas que estão assistindo a gente talvez não tenham assistido o filme. E, claro, é um filme mudo, é um filme preto e branco, é um filme que tem um ritmo muito particular. Então, eu acho que aqui o que a gente pode falar hoje é explicar o filme para que as pessoas possam assistir e entender melhor e aproveitar mais o filme. Uma das características fundamentais é a plasticidade, como até alguém aqui já comentou. Como eles tinham muito pouco dinheiro, aqui a gente tem a combinação da dificuldade com a genialidade. Eles tinham muito pouco dinheiro de orçamento, muito pouco dinheiro, e então eles pintavam os cenários em papel. E para fazer a profundidade, como eles não tinham muita luz para usar, eles faziam as sombras do que eles queriam pintado no chão. E eles faziam os cenários tortos, inclinados. Você vê muitas vezes, né, que a profundidade, né, ela é dada no cenário, porque ele não tinha como fazer profundidade de verdade, então ele pintava uma coisa que estreitava, uma coisa que alargava. Além disso, os cenários eram pequenos, o estúdio era pequeno. Então, para poder caber a câmera e os atores e o cenário, muitos enquadramentos distorcidos, muito uso de grande angular. Mas isso você... Tem muitos outros filmes que tinham dificuldade de dinheiro, mas você não vê essa genialidade. Foi realmente uma junção de artistas muito criativos que permitiu a gente poder ter essa... Porque o expressionismo, de certa maneira, a gente pode dizer que é o primeiro momento em que a arte deixa de se preocupar com o que é visto e oferecer uma visão. Então, essa distorção da realidade é como você vê algo que é o que você sente. Isso. Eles tentavam exprimir o sentimento não só dos artistas, mas de toda a população alemã naquela época, desse descontentamento, dessa frustração. E além dos cenários, também a gente vê essa plasticidade, como você perfeitamente apontou, na maquiagem. A maquiagem se parece muito com uma maquiagem de teatro e eles aumentavam as expressões dos atores através desse jogo de claro e escuro, que é uma técnica de maquiagem de teatro. Então, a parte dos olhos, eles escureciam bastante, eles colocavam isso aqui mais escuro, às vezes passavam produtos mais claros na ponte do nariz, no queixo, na testa. As mãos também recebiam maquiagem, às vezes outras partes do corpo se estivessem expostas, especialmente no Dr. Caligari. E uma coisa engraçada também é que na época eles não conseguiam usar uma pasta branca no rosto para imprimir no negativo da maneira como eles queriam, porque a pasta branca ficava meio acinzentada. Então eles começaram a aplicar uma pasta verde claro no rosto dos atores para fazer com que ficasse branco. Então, se você passasse por um cenário, uma gravação expressionista, ia ser meio esquisito, um monte de gente verde. É verdade, né? Porque tem até a ver com isso, né? Não interessa o que é, interessa o que parece, né? O expressionismo é muito feito disso, né? O uso dos cenários, o uso da maquiagem, tudo isso é para passar para o espectador sensações que o cineasta deseja ali, os roteiristas primeiro, né? E o cineasta, claro, depois, para o espectador. Essa sensação de opressão, essa sensação de desesperança, essa dificuldade de movimento, essa claustrofobia em alguns momentos, esse estranhamento. O personagem do filme é um homem que é hipnotizado por esse cientista do mal, por esse hipnotizador, e vai acabar cometendo alguns crimes. Enfim, então, não tem nenhum spoiler, porque isso aí é a sinopse básica do filme.
Isso. E o expressionismo, ele combinava algumas ideias de Nietzsche e de Freud que estavam começando a bombar na época. Então, é muito triste também a gente olhar pelo recorte histórico, porque muitas das obras expressionistas foram perdidas, porque os nazistas odiavam o período do expressionismo alemão. Justamente porque o expressionismo era contra o racionalismo, o trabalho mais mecanizado, automatizado, e absolutamente contra a autoridade, justamente porque as autoridades tinham sido a fonte de tanta tristeza e tanta desesperança dos alemães. Nesses filmes expressionistas, a gente vê justamente um ataque às figuras autoritárias. Logo no começo do gabinete do Dr. Caligari, o Dr. Caligari é recebido com muita grosseria por um cara que trabalha na prefeitura da cidade, onde ele quer uma permissão para exibir o sonâmbulo dele. Então, logo isso vai virar uma vingança. E muitos dos filmes foram destruídos por causa do nazismo, e ainda bem que temos o Gabinete, esse filme centenário, preservado, com trilha sonora. Então, quando a gente fala cinema mudo, ele não é um filme silencioso, ele só é um filme que não tem diálogos gravados, mas ele tem diálogos na tela e ele tem música, justamente para dar a sensação e a emoção, e dá susto. Tem momentos que dá susto mesmo. Com certeza. Aliás, isso é outra coisa, né? Quando esse filme saiu, não existia o gênero terror. Então, de certa maneira, dá para dizer que esse foi também o primeiro filme de terror da história do cinema. Eu achei aqui nas minhas pesquisas um artigo de um jornalista em 1921, quando o filme estreou nos Estados Unidos, de Chicago, que diz que os produtores de Hollywood deveriam assistir esse filme porque ele traz soluções criativas que ninguém estava usando ainda nos Estados Unidos. Então veja que até nos Estados Unidos ele foi um filme, logo no seu lançamento, que teve essa influência, né? E evidente que vai marcar. Claro que a gente tem outros filmes do expressionismo depois, que avançam em outras direções, que avançam em temáticas mais arrojadas. A gente vai ter Metrópolis, que não dá para chamar de jeito nenhum de um filme de pouco orçamento, é um filme que foi caro, mas já é lá na frente, né? Nesse primeiro momento, a gente tem muito essa junção da dificuldade financeira com a criatividade. Os primeiros filmes do Fritz Lang, por exemplo, vão muito nessa direção, né? Isso. Eu estava pensando como que... Você falou desse artigo de 1921. Estava pensando como que seria para a gente receber um filme com essas características. Então, eu acho que talvez, se a gente teve alguma coisa parecida, talvez tenha sido Atividade Paranormal, porque mudou um pouco nosso jeito de ver terror, usa a tecnologia de uma maneira criativa, mas a gente não tem o distanciamento histórico para saber se a Atividade Paranormal vai se tornar um clássico lá no futuro, né? Então, o impacto com que a gente recebe esse filme pode ser parecido com o impacto que as pessoas recebiam lá atrás. Acho que você coloca bem. São filmes que apresentam algo muito diferente, né? Nessa linha, a gente pode falar da Bruxa de Blair também, que foi um filme que, quando estreou, também tinha uma originalidade, né? Tinha uma surpresa, essa coisa de negativos achados, né? Enfim, são filmes que têm esse potencial e que acho que no futuro as pessoas também vão ter essa lembrança. Acho que o Gabriel Caligari, ele tem um impacto por ele ter essa não só esteticamente original, mas também do ponto de vista do que se propõe como dramaturgia, né? Ele é muito retrato de um tempo. Então ele tem os dois lados. Ele tem a construção dramaúrgica e a estética, ambos, não para mostrar que eles são craques, mas com uma função dramatúrgica e de narrativa muito importantes, né? Isso. Alguém aqui, desculpa, só porque não vou esquecer. Claro. Alguém aqui perguntou se tinha dinheiro estatal 000. Imagina, o Estado alemão estava destruído, esses filmes eram feitos por produtores e justamente por isso que o dinheiro era pouco, né? Foi um produtor que bancou o filme, nesse caso ganhou dinheiro depois. Isso. E a Alemanha mal tinha sido unificada ainda. A Alemanha, como a gente conhece, é um país muito recente, né? Apesar de ter uma tradição histórica lá da Bavária e de vários outros cantões que se uniram. E a gente também estava vindo de cinemas
mais simples, né? Porque o cinema tinha sido inventado poucos anos antes, né? Uns 20 anos antes, e a gente ainda estava descobrindo como é que seria a forma, as histórias. Então, quando você percebe que o Gabinete do Dr. Caligari passeia no tempo, usa flashback, usa pontos de vista, né, que é uma coisa que ficou muito famosa com o Rashomon, muitos anos depois. Então, realmente é um olhar para o futuro, porque o filme não tinha parâmetros, né? Porque hoje em dia a gente olha para trás no cinema e vê todo o caminho que foi feito. Lá eles estavam olhando para frente, o que o cinema podia ser, porque nunca tinha sido nada do que eles imaginavam. É verdade, o cinema começou muito como documentário, né? Depois começam a ter umas historinhas. Aí a gente tem o Méliès, que é um cara fundamental. Foi o primeiro cara que percebeu o poder da magia do cinema, né? Que vai fazer primeiros efeitos especiais, vai, enfim, vamos dizer, é um tijolinho que o cinema sobe com o Méliès. E acho que aqui no Caligari a gente tem essa estética que também ela é muito importante, né? A gente teve o Griffith, que foi, de certa maneira, quem criou o que até hoje é um jeito de fazer filme, né? O Griffith foi o cara que criou a sintaxe do cinema, né? O cinema como um veículo para contar uma história longa. Mas eu acho que o Caligari traz esse peso dramático e essa estética como também primeiro filme e momento fundamental. Com certeza. Aí eu queria também jogar para você e para o público que está assistindo que a gente está vivendo esse momento de pandemia, que é justamente um momento onde a gente está olhando para dentro, onde a gente tem nossas insatisfações em relação ao mundo, em relação aos governos. E queria imaginar se a gente vai ter uma arte pós-pandemia. Será que vai ter toques expressionistas? Será que a gente... O que vai ser, né? É verdade, bem pensado, né? Eu acho que essa pandemia, com certeza, deve estar despertando muita criatividade em várias pessoas, né? Elas não podem, talvez, fazer ainda, porque estão presas em casa, mas também estou curioso de ver se isso vai repercutir de uma maneira na criação, né? Vai ser muito bacana. E é curioso, porque o expressionismo começa no começo do século XX na Alemanha, em que a Alemanha está muito rica, na verdade. É um momento... A Alemanha é um país que está enriquecendo muito. E é um dos motivos que vai levar à Primeira Guerra Mundial, é isso. A gente tem as grandes potências tradicionais, Alemanha e Inglaterra. Como você disse, a Alemanha só virou um país no final do século XIX, né? Embora a gente tenha os reinos anteriores. E é esse estresse que vai criar. Mas o expressionismo surge como esse vazio de um momento em que você tem um imperador muito forte, uma elite rica, muito... Enfim... então o expressionismo surge assim e depois ele vira algo da desesperança e da falta de expectativa. E aqui eu preciso contar que a primeira vez que o termo expressionismo foi usado foi na revista que os artistas expressionistas, embora não se chamassem expressionistas ainda, era a revista mais importante. E a revista chamava Der Sturm, que é o meu nome. Eu acho que não é à toa que eu gosto tanto do expressionismo alemão. Combinação perfeita. Exatamente. Eu gostaria de destacar um filme do expressionismo alemão que eu também considero absolutamente extraordinário, que é talvez um dos cineastas mais incríveis de todos os tempos, que é o Murnau. Né? O Murnau, infelizmente, morreu cedo. Acho que ele devia ser uma pessoa muito intensa, né? Morreu num acidente de carro, enfim. E fez filmes... Não tem filme ruim do Murnau, né? Ele fez um filme que chama-se O Último Homem, ou às vezes é chamado de A Última Gargalhada. Esse filme, você já viu, Luli? Não, esse filme não vi. Ah, então até para você vai servir. Esse filme conta a história desse senhor que é um porteiro num hotel muito chique na Alemanha, e ele usa aquele uniforme de porteiro com dragonas, um bigodão, e ele é muito orgulhoso do trabalho dele, ele recebe as pessoas ricas, abre a porta, é uma porta giratória, enfim, ele trabalha nesse local e vai, mas ao mesmo tempo, todo fim do dia, à noite, ele vai para a casa dele, e ele mora lá num subúrbio, num lugar pobre, é bem expressionismo alemão, mas ele chega nesse lugar com aquele uniforme, então ele é considerado naquele lugar, enfim. Eu não vou contar muito mais da história,
Mas o que é genial nesse filme é que, além de esteticamente ser deslumbrante, o Murnau conseguiu fazer um filme que é uma narrativa com começo, meio e fim, que tem vários personagens, que tem uma história e que não tem nenhum intertítulo. O intertítulo, né, para quem não lembra, é, como ela falou, quando tem o intervalinho que aparece uma legenda, que é o que eles estariam falando, que era uma ferramenta usada, já que não tinha o som em síncro na história. Neste filme, ele consegue contar a história, as pessoas conversam, mas não é necessário usar o intertítulo. Isso é o cinema puro, porque não é que ele fez um filme experimental, é uma narrativa, tem vários diálogos. Então, assim, a gente está procurando esse filme para ter no à la carte, obviamente, é um dos filmes que eu mais gosto na vida, mas recomendo que quem conseguir achar em algum lugar, tente assistir, ou pelo menos anote aí para assistir quando a gente tiver. É um filme absolutamente genial. O Murnau também fez Aurora, que a gente tem, que também é um filme deslumbrante, Tabu, enfim, um cineasta muito fora de série. Alguém aqui, Lúlia, eu vou enrolando, vou falando aqui, quando você quiser falar, você me interrompe. É porque provavelmente as pessoas conhecem o Murnau por causa do Nosferatu, que virou pop, né? Porque até hoje você vê brincadeira com o Nosferatu, teve um remake do Herzog. Então, o Nosferatu virou meio que o símbolo, né? A cara do expressionismo. Tem grafite com a cara do Conde Orlok, do Nosferatu. Mas outro dele que eu gosto muito também é o Fausto, que quase faliu o estúdio com os efeitos especiais, mas é muito incrível. E é uma adaptação de uma obra, assim, atemporal do Goethe. Então, ele fez... Realmente, ele é um cineasta, assim, certeiro, que se ele tivesse vivido mais tempo, a gente com certeza teria um portfólio muito rico dele, pra gente poder assistir. Com certeza. É uma pena, mas, enfim, tem esses filmes e a gente, com certeza, está caçando para colocar aqui no à la carte. Também queria falar do Fritz Lang, que alguém aqui falou que ele teve um fim triste em Hollywood. Pelo contrário, eu acho que o Fritz Lang, de certa maneira, foi salvo por Hollywood. Não salvo por Hollywood, mas, enfim, nós tivemos mais filmes do Fritz Lang por isso. O Fritz Lang, a Lúlia já falou, né? Os nazistas não gostavam muito desse cinema, e quando eles realmente começaram a tomar medidas, o Fritz Lang percebeu que a coisa não ia ficar boa pro lado dele, e literalmente, numa noite, ele e a esposa fugiram com a roupa do corpo da Alemanha, e eles teriam sido presos mesmo no dia seguinte, e eles foram para os Estados Unidos, e ainda bem, porque o Fritz Lang fez alguns filmes muito bons nos Estados Unidos. A gente até lançou essa semana, coincidentemente, O Grande Segredo, que é um filme de espionagem, com Gary Cooper, enfim, são outros filmes, mas a gente pôde ter o Fritz Lang muito mais tempo trabalhando, porque ele conseguiu escapar do nazismo. E ainda boa parte na Alemanha, desses cineastas tiveram que fugir, né? Porque acho que quase todos eram judeus ou não estavam dentro daqueles padrões que os nazistas acreditavam de eugenia para o país. Com certeza, quase todos eram judeus e mesmo se não fossem judeus, eram simpatizantes, né? Ou seja, os nazistas tinham uma visão de arte muito particular e qualquer tipo de artista mais ousado era considerado arte decadente, era considerado uma série de coisas ruins, né? Mas do Fritz Lang tem um filme também que eu acho o mais expressionista filme dele. É claro que Metrópolis é uma obra-prima, mas dessa primeira fase, que é A Morte Cansada. É um filme também deslumbrante e que tem um plano que é do morto dentro do caixão. É absolutamente genial. Um filme também muito de sentimento, da estética, com a narrativa, sem grandes recursos. É um filme também extraordinário, que fica aqui a minha recomendação. Para você deixar anotado, que nós teremos no à la carte em breve, espero. Sim. Um que eu quero muito destacar, que talvez seja um dos meus favoritos, é o M, Vampiro de Düsseldorf, que já é bem mais sutil, ele já não é mais nessa onda do gabinete mesmo que a gente está falando. Ele tem umas características mais parecidas com o cinema noir, é mais parecido com a narrativa de filmes que a gente acompanha hoje em dia, e tem maneiras muito criativas de mostrar crimes muito brutos sem mostrar o crime. Então, por exemplo, assim, a história do M é de um pedófilo que está atacando crianças em Düsseldorf. Então, ele não mostra nenhuma criança sendo assassinada, nenhuma criança sendo abusada. Ele
escolhe, por exemplo, mostrar a casa da criança com o pratinho de sopa dela enquanto a mãe botou a comida esperando a criança chegar da escola, sabe? Então ele consegue usar poesia dentro do cinema, sendo que a gente está falando lá atrás, né, de um cinema antes de Nouvelle Vague, antes de qualquer outro movimento que queria colocar um toque mais poético no cinema. Já estava lá o M, Vampiro de Düsseldorf, com esses planos tão sutis. Eu acho que o M tem isso, assim, ao mesmo tempo que ele é um filme pesado, né, um filme que quando termina você tá para baixo, porque afinal de contas é um cara que mata crianças e o filme tem essa coisa expressionista do peso, da sombra, né? Enfim, várias outras coisas. Ele nunca é explícito, que é o que você acabou de destacar muito bem. Ele faz com que você veja aquilo sem ele mostrar, através de subterfúgios como esse que você acabou de falar. Tem outros, não vamos contar todos, mas que com certeza tem toda a razão. E aí que está a genialidade, né? Porque é muito fácil você fazer um filme explícito. O genial é você usar a expectativa e a ansiedade do público, né? Que o Hitchcock depois foi mestre nisso também, né? Sim. Com certeza. Se você não mostra, o que o espectador imagina é ainda pior do que o que você pode mostrar para ele. Essa é a grande diferença de você fazer um horror mais explícito, mais gráfico, de fazer um suspense, um thriller, que deixa tudo na imaginação do público. Vou dar um exemplo, né? Um dos cineastas mais explícitos que a gente tem, que a gente gosta, é o Tarantino. Uhum. Mas uma das cenas mais geniais, mais assustadoras, mais cruéis de todo o cinema do Tarantino é a cena em Cães de Aluguel, em que o Michael Madsen arranca a orelha do rapaz que está preso, que ele não mostra. E toda vez que eu vejo esse filme eu fico assustado, e quando eu vi no cinema, todo mundo gritou e não mostra. Você imagina o que está acontecendo, não é verdade? Então, isso a nossa imaginação é a pior coisa que alguém pode usar contra a gente. Exatamente. Uma outra curiosidade divertida é que o ator principal, quer dizer, são dois atores principais, né? O hipnotizador e o sonâmbulo. O sonâmbulo, que é o César, é interpretado por um ator alemão, que na época era super iniciante, todo mundo ganhou muito pouco nesse filme, Konrad Weitz. E ele casou-se com várias mulheres, mas enfim, a terceira esposa dele era judia, e toda vez que ele tinha que preencher um documento, alguma coisa, e perguntava a etnia, ele punha judeu também. Então, naturalmente, foi outro que escapou para os Estados Unidos com a esposa, e ele teve uma carreira muito boa nos Estados Unidos. E sabe que papel histórico do cinema é ele que faz? Um dos filmes românticos mais famosos de todos os tempos. Talvez o mais famoso dos filmes cultos românticos. 1942. Mentira. Fala sobre a Segunda Guerra. Ingrid Bergman. Casablanca? Já acertaram aqui, Casablanca. Ele faz o personagem do major, do capitão da Gestapo, que fica amigo do Humphrey Bogart, que tem aquela cena final maravilhosa. Esse é o começo de uma grande amizade. É ele que é o mesmo ator. Então, para quem já viu Casablanca, você vai ver o mesmo ator jovem, num papel bastante diferente, cheio de maquiagem, como a Luli contou. E para quem não tinha ligado, aproveita para rever Casablanca e prestar atenção que aquele ator é um alemão, falando inglês já muito bem, e que participou, enfim, né? Ele participou de 2 filmes icônicos. Participou de muitos, mas eu acho que esses 2 filmes são filmes daqueles que fazem parte da listinha dos imperdíveis na história de qualquer pessoa, né? E que profissional, né? Que ele saiu da Alemanha fugindo dos nazistas e foi para Hollywood interpretar um nazista. Exatamente. Fazendo muito bem seu papel. Exatamente. E sabe que quando filmaram Casablanca, que também era um filme de orçamento não muito grande, claro que não tão miserável quanto o Caligari, mas era um filme de orçamento modesto, né? O maior salário era o dele, porque ele era um ator muito prestigiado em Hollywood. Ele ganhou mais que o Humphrey Bogart, que era o principal do filme. Uau! Que nós sempre teremos Paris. Outra frase inesquecível desse filme, né? Filme absolutamente forte. Sabe que eu fiz um curta-metragem? Fiz alguns, mas enfim, meu segundo curta-metragem era sobre um cinéfilo que estava num cinema, e aí eu não resisti. Na época tinha cópia 35mm, e eu projetei Casablanca para o rapaz entrar dentro do filme. Então a gente vê cenas de Casablanca, de tanto que eu gosto desse filme. Posso contar várias outras cenas para vocês.
Mas vamos voltar para o expressionismo alemão, que é muito divertido. Em 1955, a Cinemateca Alemã de Berlim conseguiu encontrar com o Werner Krauss, que já estava velhinho, que é o que faz o hipnotizador, né? Uma cópia original do roteiro do filme, que ele tinha guardado. Uau. Foi a única cópia que salvou, porque justamente, infelizmente, a partir dos anos 30, muita coisa foi destruída, tudo que era documento, né, do expressionismo foi destruído, mas o Werner Krauss milagrosamente conseguiu guardar essa cópia, e essa cópia então foi entregue para a Cinemateca, eles guardaram em cofre, ninguém podia tocar, até que em 1995 foi feito um trabalho de restauro e cópia. Então hoje é possível ver uma cópia original do roteiro do Caligari lá na Cinemateca Alemã. Então essas coisas... Eu sou um cara que guardo muita coisa, muita gente reclama que eu guardo muita coisa, eu falo, um dia vamos agradecer que eu guardei esse monte de coisa. Eu já sou o oposto, eu sempre faço uma geral na casa, o que eu tenho de repetido eu dou, o que eu já vi, não vou ver de novo, eu dou. Aí eu acho que eu seria essa pessoa que, putz, podia ter guardado o roteiro, não guardei. Mas você veja, por exemplo, quando eu estava no MIS, a gente pôde fazer uma exposição do Renato Russo, porque ele era um guardador enlouquecido, né? E o filho dele abriu para a gente, na época, o apartamento do Renato, e era incrível, ele guardava pedaço de guardanapo que ele tinha anotado um rascunho de uma letra. Era tudo muito organizado, mas ele guardava muita coisa, né? Essa é a maravilha dos pesquisadores. Os artistas que guardam. Tem artistas que, ao contrário, não guardam, e aí a gente fica pensando em como poderia ter sido, né? Aí, ó, será que a imaginação não é melhor do que a realidade? Porque às vezes você vai descobrir que aquele artista que a gente admira tanto não era tão incrível assim. O Renato Russo realmente era, então que bom que ele guardou. É verdade, tem razão. Ó, aqui está uma pessoa falando de O Homem-Elefante, do David Lynch. Com certeza, um filme com fortes influências do expressionismo, né? Bem lembrado. Para quem ficar curioso de aprender mais, mas assim, aprender mesmo. Eu estou falando de um livro que exige atenção. A maior historiadora do cinema alemão escreveu, Lotte Eisner, escreveu A Tela Demoníaca. É um dos livros mais valiosos que eu tenho, daqueles assim que fica guardado escondido, não fica aqui atrás na sala, que é para não correr risco de ninguém pedir emprestado. É esse livro aqui. Você não vai achar em livraria, imagino, mas em sebo talvez, ou em biblioteca. É uma obra extraordinária, exige um pouco, ela não é dessas críticas mais superficiais, mas é um estudo brilhante e você vê as influências, né? Vale a pena, recomendo muito. É um livro que você vai poder conhecer mais do cinema alemão, muito do expressionismo. Ela tem várias teses, estudou profundamente. Inclusive, a Lotte Eisner, nos anos 60, se não me engano, junto com o diretor da Cinemateca de Paris, o Henrique Anglois, eles fizeram uma exposição em que eles refizeram alguns dos cenários do Caligari. E aí esses cenários foram para o museu em Munique serem mostrados na Alemanha, de tão especialista que ela era no Caligari, né? Mas em cinema expressionismo em geral. Não, nada de sortear esse livro, não, senhora. Esse não tem preço. Mas é isso. Quero agradecer muito aqui a Luli. Obrigada pelo convite. De eu terminar aqui, eu também vou fazer 2 merchandisings. O primeiro, claro, se você ainda não assina, assine o à la carte. A gente tem 190 filmes, clássicos, cults, filmes recentes, todos os filmes que a gente faz uma curadoria muito caprichada, e toda semana a gente sobe 4 novos filmes para você. Então, vai sempre acrescentando os filmes. A gente nunca tira filmes, pelo menos por enquanto, né? Talvez lá na frente. Tem filmes de grandes diretores, tem filmes mais recentes, filmes dos anos 80. E na semana que vem teremos outra live, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local. E nós vamos falar de O Anjo Exterminador, de Luiz Buñuel. Outro filme que já foi citado, copiado, imitado. Tem gente que faz referências ao filme que nem sabe que está fazendo referência àquele filme, né? A famosa situação que você está no jantar e não consegue sair da sala. Enfim, é um filmaço. A gente tem no à la carte, para quem quiser assistir antes.
Quem não quiser assistir antes, eventualmente, a gente vai conversar. E eu vou estar com o amigo Gabriel Fabbri, crítico, que trabalha, enfim, para vários locais, mas ele tem um site que é o Pop with Popcorn, que é muito legal, muito bacana. Ele acabou de lançar um livro sobre filmes estranhos. Vamos estar com ele. Luli, super obrigado. Faz aí o seu comentário final. Muito obrigada pelo convite. Conheci faz pouco tempo o Belas Artes à la carte e estou adorando. Então já estou colocando vários filmes na lista para assistir. Quem quiser acompanhar meu conteúdo aqui no Instagram, falo sobre cinema. E estou com meu podcast que se chama Laboratório de Cinema. É só pesquisar aí no seu servidor de podcast favorito. É isso. Super obrigado. Vale a pena. Claro que eu já assisti, né? Porque senão não tinha convidado ela. E a gente é muito bacana, é muito didático, é super dinâmico. Vale a pena, é uma ótima experiência para conhecer mais, aprender mais. Ou, eventualmente, não é nem aprender necessariamente, né? Mas ouvir ideias criativas e informações muito boas. Queria também dizer aqui que o Felizardo que vai ganhar o livro sobre o Kurosawa é o Ricardo Yama, que votou em Nosferatu. Então, parabéns. A nossa equipe maravilhosa vai entrar em contato com você para combinar a entrega. Então, pessoal, valeu. Muito obrigado. Aproveitem esses dias em casa. Agora, então, tem um monte de feriado. Muitos filmes bons para você. Obrigado, Luli. Um beijo grande. Obrigada. Tchau, tchau.